Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Sextou, é sexta-feira! Olha só, rapaz. Essa é a última sexta-feira antes das eleições. Depois de amanhã será o dia do voto na urna e do resultado de 12 estados e a eleição para presidente. Cara, é muita coisa. Vai ser muita emoção. Tem gente projetando que, se mantido o ritmo da apuração do primeiro turno e mantido essa resultado aproximado das pesquisas, né? Primeiramente o Bolsonaro vai ficar na frente durante o período, mas por volta de 88% da apuração, o Lula vai passar na frente. Eu espero que seja bem antes, né? Espero que com 60% o Lula já passe na frente, já acabe com essa bodega, porque parece que as coisas estão começando a se encaminhar fortemente contra o Bolsonaro. Então, por exemplo, tivemos ontem os debates, o último debate entre os candidatos a governo do estado, né? Disseram que pegou fogo no Espírito Santo, pegou fogo em São Paulo, teve uma subida de tom, mas o pessoal, pelo menos o que eu vi nas mídias sociais, foi que o Haddad arrebentou com o Tarcísio mais uma vez. Então, assim, disseram que teve o debate em São Paulo, né? Disseram que o Haddad arrebentou com o Tarcísio, né? Colocou ele entre as cordas, mas a crítica, lógico, eu olho os caras que são os caras que fazem o comentário contrário, né? Lá do UOL lá, o pessoal é muito crítico, os caras defendem o PSDB, sempre foram PSDBista, né? Sempre defenderam os caras. Tanto é que assim, se não fosse o meu site ser hospedado no UOL Rosto, eu tinha cortado totalmente o meu cordão umbilical do UOL, né? Mas assim, a assinatura do UOL eu já cancelei, né? E é uma coisa assim que eu falo assim, nossa, esses caras são caba safado, né? São caba safado mesmo. E aí, e eles falando, não, que federalizou o debate, coisa e tal. Gente, até tava comentando, eu comentei com... Acho que as pessoas estão cansadas. Sim, elas estão cansadas. Eu tô cansado. Tanto é que ontem eu tuitei em espanhol, eu estou cansado. Estou muito cansado. Estou cansado por más, de más. Cansado em demasia, porque eu estou exausto, porque esta eleição é uma das mais combativas, uma das mais acirradas. Aliás, é uma das eleições mais... acho que foi uma das eleições que acho que foram mais agressivas. E o que me preocupa é a questão de violência e a questão do legado que vem depois. Quem herdar esse país, quem continuar o governo desse país, que não vai ser o Bolsonaro mesmo, não vai. Tanto é que ele vai... A aposta dele agora é contestar o resultado das urnas.
colocar um verniz de desconfiança sobre o TSE, sobre as instituições. Porque é do feitio desse povo. E o fato é assim, o Brasil não se reconciliou de fato com a sua história. Ontem eu ouvi o Medo e Delírio Brasília, o episódio de Medo e Delírio Brasília, e eles reproduziram um trecho de um filme que acho que eu vou fazer questão de assistir. Chama-se, acho que é Argentina 1985. Foi o julgamento dos militares que fizeram o golpe na Argentina. Aliás, a gente sabe que todos os golpes na América Latina tiveram patrocínio dos Estados Unidos. Porque eles não queriam que o socialismo, que o comunismo, entre aspas, comunismo, olha o pânico no moral, tomasse conta da América Latina. Eles não queriam concorrência no quintal deles. Não era comunismo, era concorrência. Porque sabia que combater a desigualdade social, que é endêmica na América Latina, há séculos é endêmica, poderia transformar os países latino-americanos em grandes potências mundiais. E essas grandes potências seriam uma ameaça ao poderio americano por conta dessa coisa ridícula que foi a Guerra Fria, essa bipolaridade mundial que foi entre as décadas de 1940, pós-guerra, 1940, até a década de 1980. Então esse ponto aí é um ponto, e ainda voltando aí com o Putin, com aquela história da Ucrânia, Mas vamos voltar ao Brasil, né? Vamos voltar ao Brasil. O Brasil é um país que vai ter que juntar os cacos. Porque se a gente voltar no tempo para 2014, quando teve aquela birra dos PSDBistas em não aceitar o resultado da Dilma, que na verdade não é a birra dos PSDBistas, é a birra da elite brasileira. A elite brasileira, a elite do atraso, como diria o livro de Gessé Souza. A birra deles em querer impor à sociedade brasileira uma alternância de poder. Como se eles tivessem que mudar o time, mesmo que o time estivesse ganhando. E eles ganharam pra caralho. Bancos com lucros bilionários, empresas grandes com lucros bilionários, muitos bilionários. Mas eles não se contentam com isso. Eles querem manter uma grande parte da população brasileira escravizada, totalmente à mercê de suas vontades. Como se eles fossem ainda os senhores de engenho que humilhavam, maltratavam e impunham trabalhos forçados aos pretos e pretas que foram retirados de suas terras da África para virem para cá, para serem escravizados. E esse tipo de coisa que a gente precisa colocar em voga. E assim, ontem eu conversei com duas pessoas, minha mãe, parente, e uma aluna minha, e essas pessoas, e é assim, e faz sentido a preocupação delas. As pessoas estão muito preocupadas, porque as coisas tomaram um rumo de tamanha rivalidade, de tamanho ódio, isso mesmo, ódio, gente, que a eleição não vai resolver isso. Ela não vai sanar essa questão toda. E esse trabalho de reconstrução, de reconciliação das pessoas é um trabalho difícil. Porque, como eu estava explicando para essa aluna minha, boa parte dessas coisas que acontecem, essa questão ideológica, ela vai de encontro a anseios pessoais das pessoas.
Paulo Freire disse que quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é assumir o papel do opressor. Em nenhum momento na história desse país a educação foi de fato libertadora. Ela nunca foi uma ferramenta de promover às pessoas a autonomia intelectual. O fato é esse. A educação brasileira, ela sempre foi um instrumento de apenas instrução. Uma instrumentalização das pessoas para habilitá-las ao trabalho. Só isso. E as pessoas ou não veem sentido naquilo que aprendem, ou somente veem a educação com um olhar clientelista. Eu vou aprender tal ofício, tal profissão, tal faculdade, porque essa faculdade vai me dar dinheiro. E isso não é libertador. Porque as pessoas, elas não produzem conhecimento. São poucas que vão fazer isso. Mas boa parte dessas pessoas, elas não vão produzir conhecimento. Apenas elas vão estar habilitadas para desempenhar uma tarefa, para ganhar um determinado salário. Só isso. E isso não é um trabalho que dá para se resolver de uma hora para outra. Vão ser gerações e gerações. São mais gerações perdidas. Foram gerações perdidas na década de 80 e início de 90. Da metade da década de 90 para 2010, 2012, 2014, tivemos um avanço, mas voltamos tudo para trás. Voltamos para trás. Nós não tivemos uma evolução, nós tivemos uma involução, voltamos para trás. Desaprendemos. E aí, para evoluir de novo, a gente vai ter que voltar aqui. A gente vai ter que voltar para 2002. Ou voltar para 94. Vamos voltar para 94, 95. Pessoal que social-democrata, né? Vai gostar do que eu estou falando. A gente voltar a uma situação de igualdade, vai ter que ter algumas coisas de austeridade, porque o governo jogou fora 400 bilhões de reais para tentar ganhar essa eleição. Jogou fora. E esses 400 bilhões está sendo refletido no preço do alimento que você come, do combustível que vai te levar para o trabalho, os produtos, os serviços que você contrata. Tudo está caro. E caro por uma irresponsabilidade. As pesquisas estão mostrando algo bem legal, né? Os candidatos que estavam atrás, dentro do bloco progressista, estão começando a se aproximar. Então, a última pesquisa do Datafolha, né, ou do IPEC, está dizendo que Haddad e Tarcísio estão tecnicamente empatados. Com esse fato novo aí, de que há uma grande suspeita de que essa armação, que agora não mais se trabalha na tese de atentado, se trabalha na tese de armação da campanha de Tarcísio para gerar um fato político que pudesse trazer para ele, como posição de vítima, votos. E no fim, acabou se descobrindo que um homem inocente de 28 anos de idade foi assassinado em Paraisópolis e que os principais suspeitos eram seguranças da campanha de Tarcísio. Nós temos um Watergate em São Paulo. Bem, sextou é sexta-feira. Estamos chegando a um final de semana e sábado é um dia que eu vou colocar aí as minhas coisas em ordem.
Hoje eu vou tocar, né, na festa de Halloween da escola de informática, na escola de idiomas que eu dou aula, né? E também no sábado eu tenho um compromisso importante e domingo é dia de eleição, né? É um dia que para mim vai ser um pouco tenso, mas assim, até eu colocar o voto na urna. Colocou o voto na urna, é só esperar, fazer algumas outras coisas, deixar algumas coisas em ordem e torcer para que torcer para que nessa eleição eu esteja dentro da maioria que quer um país melhor. Não tenham medo de votar. Se vier um jagunço de patrão querendo mexer no seu voto, o voto é teu, não é do seu patrão. Não aceite o assédio eleitoral. O voto é seu. É só você ir à urna. Não é permitido usar máquina digital, celular dentro da cabine de votação. Não é permitido. Não é permitido tirar foto do voto. Nem vídeo. E quando você votar, não pense só em você. Existem pessoas ao seu redor. Existem pessoas para qual você vai trabalhar e que podem estar na rua, podem estar em situação de rua, em situação de miséria, passando necessidade. Pense que essa pessoa que está numa situação ruim, ela vai... Se o Brasil for melhor, vai ficar numa posição muito melhor. Vai poder consumir, vai poder contratar o seu trabalho, vai poder ser seu colega de trabalho na sua empresa, poder ser o seu cliente. E ele, pagando para você, você também ganha. Então não podemos ter esse pensamento mesquinho de pensar só em mim. Lembra do episódio de ontem, que eu contei sobre a história do ônibus? Se você pensa coletivamente e com empatia às outras pessoas, você vai saber a decisão certa a tomar no dia 30 de outubro. Seja para governador, seja para presidente. Se você votar com ódio e com egoísmo, você vai poder correr o risco de, além de prejudicar outras pessoas, continuar prejudicada, se prejudicar. Porque a verdade é essa. Se a situação que está ao seu redor está ruim, então está ruim para você também. Não pense que pelo fato de você poder comer, poder ter um plano de saúde, poder ter uma educação, poder ter uma escola, poder ter um poder aquisitivo, poder ter um lar, você não está a salvo. Então a gente precisa pensar coletivamente. Não vote só por você. Vote por todos. E vote, hein? Não esqueça de votar. É das 8 da manhã às 5 da tarde, gente. Das 8 às 17. São 9 horas. 9 horas que a grande maioria das pessoas votam em 2, 3 minutos. E já acabou. Então, gente, vamos votar, vamos mudar e vamos transformar esse país. Um beijo no coração de vocês, cuide-se até segunda-feira. Eu espero que essa segunda-feira seja uma segunda-feira feliz para quem quer o melhor para o país. Um beijo.
Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.